nós tínhamos, na verdade, a gente colocou na aula passada, para começar a discussão, né, das boas variáveis de campo, nós encontramos um exemplo de trabalho que era constituído, né, por um nameplate, né, você fazia papel de nameplate de campos escalares, né, só para fazer aqui, relembrar rapidamente. Então, temos N campos escalares, tomando, né, por uma questão de simplicidade, que não tem termos de generalidade, campos escalares reais. Tá? E aí escrevemos uma Lagrangiana do tipo Klein-Gordon, só que generalizado por um termo de massa e um termo cinético, que em princípio são ambos não diagonais. Tá? E aí a gente, através de sucessivas transformações de campos, nós mostramos que, sendo a matriz cinética simétrica, ela tem que ser por construção, mas sendo ela positivo definida, a gente conseguia chegar a uma situação em que a gente podia inverter essa matriz e diagonalizar uma matriz que ficava no setor de massa e basicamente ia nos dar depois as massas físicas, aquilo que são digamos assim, os campos físicos colocados numa matriz N2. E aí a gente passou desse sistema aqui, a gente passou do Phi, passou para o Phi-Tio, depois para o Phi-Chapéu, a gente fez duas cadeias de definições, diagonalizava isso aqui e redefinia os campos. Depois incorporava os autovalores positivos de K na redefinição do campo, a gente tinha o campo Phi-Tio, Phi-Chapéu, depois diagonalizava a matriz de massa, passava para o campo privarado. E aí a gente mostrou que esse sistema aqui, né, é equivalente, né, mostrou que a TCL é π equivalente a um sistema de campo desse tipo, né? Mostrou que, basicamente, o que nós temos aqui eram N campos escalares reais e, eventualmente, massivos. E aí eu deixei como várias situações para vocês trabalharem as possibilidades de mexer, de trabalhar, de controlar os parâmetros aqui e aqui, para que a gente tivesse, no caso, eu deixei como exercícios explícito, né? O caso de 4 campos, nós temos 4 campos escalares e a gente aqui poder terminar com uma simetria que fosse só 4, ou é só 3 próximo 1, saber se podia gerar alguma a partir desse sistema que poderia estar descrevendo eventualmente escalares carregados também. Deixamos então essas discussões, fizemos uma abordagem, né, às condições sobre as matrizes K e N2 a partir também da definição da energia e do momento do sistema nível. Vimos então que essa matriz tinha que ser positiva definida para evitar problemas de não estabilidade. Bom, então a moral da história desse exercício aí, dessa discussão, foi mostrar que quando a gente tem um conjunto de campos no Lagrangiano, não significa que aquele conjunto de campos que está no Lagrangiano realmente é o conjunto dos campos em termos dos quais eu vou expressar a minha física. A gente tem a liberdade, então, bastante grande de redefinir campos e chegar a uma descrição equivalente para aqueles campos que a gente considera que são os campos físicos. Isso é o que acontece, por exemplo, na teoria de Salon-Weinberg, quando a gente tem que redefinir o que é o fóton e o que é o Z0, porque o Lagrangiano, de partida, ele não está escrito em termos dos campos, que são realmente os campos que vão ficar associados aos processos físicos. Eu queria estender um pouquinho mais essa análise, né, que a gente fez usando basicamente as equações de campo. A gente trabalhou um pouco mais em cima das equações de campo acopladas. Vamos fazer um exercício simples aqui, que é o exercício, na verdade, né, da função de Green ou
do propagador. Né? Quer dizer, a gente tem um lagrangiano aqui que é quadrático e a gente consegue isolar esse lagrangiano quadrático dessa forma. Estão feitos esse exercício na aula passada. O meio, né? Fazer as integrações por parte aí e ficar. Então, o meio de t transpose. Ao integrar por partes o termo cinético, significava menos da lagrangiano, a matriz cinética K, menos, né, a matriz de massa. Então, a gente tem essa estrutura aqui do nosso lagrangiano. O campo e esse operador aqui. Então, dos nossos estudos aí, quando a gente fez o que? Curso elétrico, curso que a gente faz, que a gente discute um pouco função de Green, a gente sabe que esse operador que aparece, né, sempre quando eu estiver falando de campos livres, né? Campos livres, portanto, são campos que estão presentes no lagrangiano através de termos quadráticos. Não há interação, não há termos cúbicos, tá? Nem quárticos, nem outras potências. A gente tem simplesmente aquilo que é o setor cinético e aquilo que é o setor de massa para descrever apenas os campos na sua forma cinemática, a relação entre energia e momento. Então, a estrutura de lagrangiano é sempre essa, né? Está por meio colocado quando os campos são reais, mas em geral a estrutura que a gente tem é campo, aqui um operador e aqui outro campo. Isso aqui é o que a gente chama do operador de onda. E aí, a gente sabe que quando a gente acopla esse campo com uma corrente externa, a gente acrescenta campo vezes uma corrente, né? Para colocar campo vezes corrente. Estou colocando aqui em palavras, né, estrutura, depois a gente vai passar isso aqui para forma de um total de símbolos correto. Basicamente, a equação de campo que sai daqui é esse operador de onda atuando no campo, dando igual corrente. E aí o que a gente faz? A gente quer expressar o campo, né, a configuração de campo em função da corrente. O que a gente faz é inverter esse operador para poder tirar o campo em termos da corrente, da distribuição de corrente. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é calcular a função de Green do operador. E aí a gente tem que o campo, né, é o inverso do operador de onda atuando na corrente. Ou seja, a gente tem, vamos dizer assim, o campo do ponto X, né, do ponto Tx. Né? Esse inverso aqui é a função de Green, isso aqui a gente grafa dessa forma. Pode ser em qualquer dimensão. A corrente Jx. Então esse, e a gente sabe, claro, que esse O, a variável x, g, de x menos x mínimo, é o delta de Dirac. Basicamente o que está aqui, né? Essa expressão aqui significa isso. Né? Tem uma integral aqui, que essa função de esse objeto aqui agora é um objeto que não é mais localizado no ponto, depende desse, né? Depende de x menos x'. E aí esse operador aqui atuando aqui dando a função delta garante a solução disso aqui. Garante essa solução aqui de função de x. Bom, então é o problema da função de Green. Então o que a gente sabe é que o objeto que está aqui nesse núcleo, né, no lagrangiano, ele vai ser a função de Green. E aí nós sabemos da nossa discussão das teorias clássicas de campo, nós sabemos que essa função de Green ela pode ter diferentes formas. Nós podemos ter, então, vamos colocar essa função de Green, né? A gente pode ter, claro, a gente pode estar falando do problema estacionário, do problema estático. A gente tem a função de Green, que a gente pode dizer que é a função de Green estática, e depois a gente tem as funções de Green dependentes do tempo, as funções de Green não estáticas, né? E aí a gente pode ter, no caso clássico, as funções de Green avançadas e retardadas, né? No caso clássico, a gente pode ter as funções de Green
retardada ou avançada. São aquelas chamadas, né, funções de Green de Leonard-Richter, exponenciais. Então, esse aqui seria o caso clássico. E depois, a gente tem que discutir a outra função de Green, que é a função de Green causal. Que é essa aqui que vai estar associada, né, ao propagador do campo quântico. Para nós, o objeto importante, né, nas teorias quânticas, né, seria o propagador, é o propagador causal, que é aquilo que vai dar o propagador e que vai dar, então, a interpretação de partícula para o campo. Vamos trabalhar um pouco melhor isso na próxima aula, a interpretação, por que a gente pode entender que há uma partícula e que há uma antipartícula associada a esse campo, estudando esse propagador aqui, essa função de Green na sua prescrição causal. A gente vai ver que essa prescrição causal, ela corresponde à criação ou à propagação, né, de uma partícula ou à propagação de uma antipartícula. No caso clássico, né, que é o caso que a gente estuda em geral, mais claramente no eletromagnetismo, a gente tira as funções de Green, né, com uma outra prescrição, inclusive a avançada não causal, a gente despreza. A gente trabalha com os potenciais ou com as funções de Green retardadas, que vão dar o campo gerado num certo instante de tempo, numa posição posteriormente à colocação da causa, que é a corrente. Então, há uma relação de causalidade e essa função avançada ela viola a causalidade. Para nós, o importante é o propagador. E o propagador está claramente aqui. Quando a gente olha, né, eu vou acertar melhor isso, eu estou só fazendo ainda incursões para a gente ganhar um pouco de feeling. Que a gente observa, então, que quando a gente escreve um lagrangiano, organiza o lagrangiano dessa forma, campo, operador, campo, a gente já está programando aqui aquilo que é o operador que vai estar ligado à função de Green. Então, o inverso desse operador aqui é aquilo que vai ser a função de Green. Como que ela vai ser causal, avançada ou retardada, vai depender daquela chamada prescrição de afastamento dos polos, como a gente vai ver. Então, existe uma prescrição para a gente gerar essas diferentes funções. No momento, não é isso que eu vou fazer. No momento, a gente está apenas gerando assim, uma maneira da gente saber calcular as funções de Green em geral. E eu estou trazendo vocês para esse problema dos escalares também. Vamos olhar esse problema do ponto de vista... bom, desculpa uma coisa, quem tem 2 pontos aqui que vão ser, basicamente, eu vou precisar da aula que vem toda para trabalhar com vocês. Os 2 pontos fundamentais, que eu não vou falar sobre eles hoje, vou deixar para falar na semana que vem, seria a passagem do campo clássico para o campo quântico. Então, aquele campo ali, o lagrangiano ali, ele não está me dizendo se aquele campo é clássico ou quântico ainda. É um campo que pode ser clássico, que depois, posteriormente pode virar esse campo clássico. E o segundo ponto que nós vamos relacionar é a função de Green causal. Vou colocar assim, a função de Green causal. Nós vamos associar, né, aquilo que são os propagadores, associar um propagador do campo quântico. E esse propagador vai estar ligado, vamos definir essa estrutura aqui, o que é, vai estar ligado, se é menos de um fator, se é um fator I, que nós vamos acertar, a um objeto que nós vamos chamar do vácuo, um produto chamado produto P, um produto ordenado no tempo, e aqui, um campo X, campo X, podemos colocar assim.
próxima aula vamos trabalhar melhor essa estrutura. O propagador causal, vamos colocar aqui, claro, o propagador vai depender dos índices dos campos em geral. Podem ser índices de grupo de Young-Mills, podem ser índices de sabor, vai depender da situação física, esses índices vão estar dizendo alguma coisa. Mas esse propagador aqui, ele vai estar na teoria quântica, basicamente ligado a essa quantidade. Então, um ingrediente fundamental da teoria quântica vai ser aquilo que é o grau do estado fundamental de uma teoria quântica, né? Seja ela uma teoria de campos ou uma mecânica quântica, a gente tem sempre a ideia de um estado fundamental, de um estado de energia mínima, abaixo do qual o sistema não pode existir. E aqui nós vamos ter um produto de campo, mas esse produto é entendido agora no sentido de que esses objetos são operadores, não são mais funções clássicas, e quem controla a ordem desses operadores é esse produto aqui, que nós vamos chamar de produto ordenado no tempo. Quer dizer, isso aqui é uma chamada de uma ordenação temporal, cuja prescrição é dada tanto para campos bosônicos quanto para campos fermiônicos. Então, o caráter de operador do campo está no que essa ordem aqui vai estar sujeita a essa ordenação temporal. Se o campo for bosônico, esses campos forem bosônicos, esse produto aqui é esse campo vezes esse, se o tempo que tiver aqui, o x0, for maior do que o x0 daqui. Se esse campo aqui tiver um tempo posterior a esse. Ou, se esse tempo aqui for anterior a esse tempo for futuro em relação a esse, x0' for maior do que x0, esse produto vai ter que aparecer na ordem trocada. Então, a ordenação temporal vai estar levando em conta o caráter operatorial do campo. E o que a gente vai colocar em ressalva aí, vamos colocar em evidência, né, é que esse objeto, que é um produto ordenado de campos quânticos que são operadores, ele é dado também em termos dessa função de Wien. Pode ser representado por essa função de Wien. Mais ainda, aqui, esse objeto aqui, ou seja, essa função de Wien causal, ela vai estar guardando para nós a descrição, a interpretação física de uma amplitude de probabilidade por um processo, né, em que nós vamos criar uma partícula, essa partícula vai se propagar por um certo tempo e ela vai ser aniquilada. Então, é um processo causal, em que uma partícula é criada num instante, e num instante futuro, posterior, ela é aniquilada. Então, isso vai depender. Se esse tempo for maior do que esse, a partícula é criada nesse instante e aniquilada nesse instante. Se esse tempo aqui for maior do que esse, então a partícula vai ser criada no instante anterior e aniquilada no instante posterior. Então, esse propagador, ele vai ter um sentido de representar um evento causal. E mais ainda, o segundo ingrediente importante é que esse propagador vai apresentar no espaço dos momenta, vamos fazer isso agora, polo, pode apresentar polos. Na nossa interpretação, na nossa relação entre a função de Wien causal e o propagador, nós vamos ver que esses polos vão estar descrevendo exatamente as partículas que esse campo pode estar descrevendo. A gente está adotando uma suposição, está adotando um ponto de vista de que o campo vai estar associado a uma partícula, ou mais partículas. E esses polos vão estar associados àquilo que podem ser as partículas que esses campos descrevem, criam ou destroem. E terceiro ponto é que se esse objeto aqui tem um polo, e esse polo pode ser simples ou múltiplo, né, do ponto de vista das funções complexas, associados aos polos nós temos os resíduos. E aí o papel do resíduo, dos resíduos eventuais desse objeto aqui, nos seus respectivos polos, esses resíduos vão estar dando uma medida daquilo que é o quadrado, né, a norma, né, ao quadrado das funções de onda associadas às partículas descritas pelos polos desses propagadores aqui. Então, a gente tem isso aqui vai ser para nós, vamos dizer assim, a nossa agendinha, a nossa pauta da próxima aula. Hoje eu vou estar preparando apenas um ferramental mais técnico para a gente deixar essa discussão
mais de fundamento para a próxima aula, que ela vai ser mais continuada, né? Hoje é uma coisa mais técnica, a gente calcula e a gente faz mais rápido. O que a gente vai, então, associar é que esse propagador de campo quântico, ele vai ter polos no espaço dos momenta, vamos botar aqui em K2, K aqui é a transformada de Fourier, né? É o momento associado às derivadas, então nós vamos ter polos em K2 que vão corresponder a partículas. E nesses polos nós vamos ter os correspondentes resíduos. E esses resíduos aqui vão estar associados à normalização das funções de onda das partículas associadas ao campo. Eu digo partículas associadas ao campo porque um campo não necessariamente descreve uma única partícula. Um campo pode descrever mais partículas. Cada partícula, na nossa visão, né, de física de partículas, né, usar campos, né, usar o ferramental dos campos para descrever as partículas, a gente sempre procura associar a cada partícula fundamental um campo. Mas não significa que esse campo vai descrever uma única partícula. Esse campo pode descrever mais partículas ao mesmo tempo e a gente vai ter que saber separar desse campo quais são as partículas boas, eventualmente, e quais são as partículas fisicamente inconsistentes. E quem vai nos dizer um pouco sobre isso vai ser a análise desses resíduos aqui. Que a gente vai poder encontrar, por exemplo, funções de onda com norma ao quadrado nula, funções de onda não nula, mas de norma nula. Então, o que significa no espaço de Hilbert da mecânica quântica, né? Um objeto, uma função de onda ter norma nula e ela não ser nula. Ou podemos encontrar também funções de onda cuja norma ao quadrado é negativa. O que significa normalizar uma função e encontrar que o psi integrado é negativo. Então significa que eu tenho uma probabilidade negativa. Então isso aí está associado aos chamados campos partículas fantasmas, os ghosts, que vão ser identificados por esses resíduos aqui. Então, essa análise aqui, ela vai fazer uma varredura do espectro. Então, a nossa associação entre campos e partículas, né, nós vamos ver que o espectro de partículas associado a um conjunto de campos, ele vai ser lido através do nosso estudo dos propagadores. O cálculo dos propagadores e depois do estudo, né, das relações de consistência que a gente vai poder tirar desses propagadores. E as simetrias também vão estar aí. Aqui a gente deve colocar que nesse espectro, esses polos e esses resíduos, eles vão poder evidenciar também eventuais simetrias que existam. Então, como a ênfase do nosso curso é nas simetrias, nós vamos ver como que a gente pode também perceber simetrias ao calcular e obter os propagadores de uma certa teoria de campo. Então, esse quadro aqui, ele está resumindo um pouco, provavelmente, os nossos 2 encontros, né? As nossas próximas 8 horas de aula. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais simples do que isso, que discutir esses aspectos, esses conceitos, né? Vamos trabalhar um pouco mais daquilo que eu falei com vocês, que é colocar o Lagrangiano em forma quadrática, inverter quais são, qual é o ferramental que a gente precisa para poder fazer esses cálculos, e depois a questão é interpretar esses cálculos, né? Então, voltando então ao nosso caso aqui, é interessante sempre, então, nós reconduzirmos, né, o Lagrangiano livre, né, quadrático que nós tenhamos, a uma forma bilinear. Campo, operador de onda, campo. E ver que a gente pode inverter esse objeto aqui. Então, nós vamos ter que inverter esse objeto aqui. Então, claro, a gente já viu que essa matriz K é inversível,
Então eu posso colocar K em evidência aqui, né? Então eu posso escrever isso aqui dessa forma. Eu posso colocar o K em evidência, então vai ficar D'Alembertiano. Na verdade eu botaria isso aqui, fazer assim, né? Capa D'Alembertiano mais capa menos 1 N2. Tudo isso é menos 1. Então isso aqui vai dar para nós isso aqui é uma matriz. Matriz, isso aqui é uma matriz, aqui tem a identidade. Então quando eu invento o produto de uma matriz, eu tiro na ordem trocada. Então eu vou ter essa matriz aqui invertida, vou colocar assim, 1 sobre D'Alembertiano mais capa a menos 1 N2. Estou pensando aqui no sentido da inversão dessa matriz, vezes a matriz capa a menos 1. Então a gente está vendo que essa matriz, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz inversa. Sendo uma matriz inversa, a matriz inversa ela tem no determinante, né, o determinante aparece na expressão da inversa. Isso aqui. Então, quando a gente inverte uma matriz, basicamente eu estou pegando isso aqui, essa matriz aqui, D'Alembertiano mais capa menos 1 M2. Quando eu for inverter essa matriz aqui, claro, a expressão da inversa vai ser a inversa IJ, né? A expressão do elemento IJ dessa matriz inversa vai ser o cofator, né? Do elemento JI. Colocar assim um cofator D'Alembertiano. Pode falar? Tem uma dúvida naquela expressão ali, não? Pode falar. A posição de K, ela não é duvidosa, não? O quê? A posição de K menos 1. Ali. Quando colocou o K em evidência aí, podia ter colocado tanto K quanto K. Poderia. Aí quando saiu, Se botar nessa ordem, sai assim. Se botar na outra ordem que você falou, se ao invés de colocar o K em evidência aqui, eu tivesse colocado o K em evidência aqui, claramente, na hora de inverter aqui ficaria K menos 1, desculpa, ficaria K menos 1. Então, na hora de inverter, esse K menos 1 sairia aqui na frente. Então, eu tenho duas possibilidades. Se eu tiver aqui K menos 1 M2, o K menos 1 vai aparecer à direita. Se eu tivesse M2K menos 1, o K menos 1 estaria aparecendo à esquerda. Do momento que você define se você vai colocar em evidência pela direita ou pela esquerda, a ordem da inversa fica fixada, não é arbitrário. O que é arbitrário é a tua decisão. Eu coloco o K aqui ou coloco o K aqui. Você vai gerar duas matrizes diferentes. Então, as coisas se compensam. O que eu pedi para vocês fazerem como exercício é mostrar que, seja pela direita ou pela esquerda, o resultado vai ser o mesmo. Não é trivial, não é imediato, mas é álgebra de matrizes. Já vou levantar o problema para vocês. Escolhendo essa ordem. Aqui, pessoal, desculpa uma coisa, sempre vou colocar determinante, sempre que eu estiver falando aqui, vamos imaginar que eu já tivesse feito a transformada de Fourier dessa expressão. Claramente, se eu vou para o espaço dos momenta, né, suponho, então vamos fazer a nossa conversão para as transformadas de Fourier. Se eu vou para o espaço dos momenta, significa que o meu campo φ de x, vou usar essa, eu vou adotar essa conversão para transformada de Fourier. Vou dizer que a gente veja em 4 dimensões, né? Então fica. Fiz esse menos i kx aqui, porque com a nossa métrica, isso aqui vai ficar menos i kx, vai ficar kx vetorial menos ômega t. Quer dizer, essa onda plana aqui, no espaço de Minkowski, com a nossa métrica, é a que está dando kx menos ômega t. A gente vai manter a transformada de Fourier dessa forma. Claro que a transformada de Fourier inversa,
já absorvi 2π a quarta, então a transformada de Fourier inversa vai ser simplesmente vamos adotar, então isso aqui é a transformada de Fourier, né? Aqui é a função expressa em termos da sua transformada de Fourier. Vamos colocar assim. Claro que com essa normalização, com isso aí, nós temos que o delta, então, é isso aqui. Transformada de Fourier da delta é o 1. Essas aí são só as conversões para as nossas transformadas de Fourier. Então, só para lembrar vocês aqui, antes de prosseguir, aqui vamos botar essa expressão logo no espaço dos momentos, se vocês se lembrarem, desculpa, a expressão verdadeira era essa aqui, que tinha tudo com menos. Do Lagrangiano eu tinha colocado o sinal mais aqui, estava errado, é tudo menos. Menos. Então, quando eu faço a transformada de Fourier, eu vou gerar aqui uma integral em D4K, vou gerar aqui uma integral, sei lá, em D4P, e pensando na ação, que é a integral do Lagrangiano D4x, a integral de D4x, ela vai unir as funções de onda, vai dar um delta de K mais P, né? Vamos ver se a gente... Aqui eu vou ter, os campos são no mesmo ponto. Então, aqui eu vou produzir, pela transformada de Fourier, nós vamos produzir um fator que é menos IKX, vamos colocar assim. E esse campo aqui está no ponto X. E aí, claro, eu vou ter fitil nesse cara. Esse campo aqui também está no ponto X, eu vou produzir aqui um fitil de P, tá só assim. Transformada de Fourier desse campo, eu estou omitindo o símbolo de integral e os elementos de volume. Estou só colocando o núcleo que me interessa da expansão do campo em termos de da sua integral de Fourier. Aqui eu vou ter, sei lá, um fitil de P menos IPX. Lembrando-se que a minha ação está em jogo para nós, é a ação. Então, nós vamos ter esse D4x aqui, vai estar me integrando, eu vou poder fazer integral em x, que está me produzindo menos i, k mais p, escalar x. Então, eu vou ter integral em dx disso aqui. Claro. Integral em dx, nessa nossa convenção de transformada de Fourier, a integral em dx da onda plana, se fizesse isso aqui, vai dar 2π a quarta delta de K mais P. Essa aqui é a integral que vai aparecer aqui, devido a esse Lagrangiano que está dentro de uma ação. Essa onda plana vai se juntar com essa onda plana. Dessa forma, a integral de D4x vai produzir um fator 2π a quarta, estou só indicando, vai produzir um 2π a quarta e um delta de K mais P. Claro, nós temos integral em D4P, K em D4P. Esse delta sobre 2π a quarta sobre 2π a quarta. Tem dois 2π a quartas de stand-by aqui embaixo. Um 2π a quarta vai comer, um deles dois vai sobrar um 2π a quarta. E as duas integrais do espaço dos momentos vão se reduzir a uma só pelo delta. Então, essa expressão aqui do espaço dos momentos, eu posso pensar que a transformada de Fourier desse Lagrangiano vai ser um meio, aí vamos ter aqui fitil transposto de K. Aí nós temos fitil de K e fitil de P. Vai ficar delta de K mais P. Então, o P vai ficar menos K. Isso aqui, a transformada de Fourier, o D'Alembert-Tiano vai bater nessa aqui, nesse L vai produzir um fator menos P2, que é igual a K2. Então, isso aqui vai ficar momento ao quadrado, K2, vezes a matriz K. E aqui, menos M2. E aqui, um fitil e menos K. Então, essa é a expressão no espaço dos momentos. Então, no fundo, quando eu estou falando de tirar, de inverter, de tirar o objeto a menos 1, eu já estou falando da transformada de Fourier desse objeto aqui. Então, o que nós estamos falando aqui, vou colocar isso aqui, K2, espaço dos momentos,
menos K menos 1 M2. Então, na verdade, eu estou falando de uma expressão que eu estou invertendo no espaço dos momentos. Tá legal? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, no fundo, tudo isso aqui está feito no espaço dos momentos. Então, eu produzo aqui no denominador esse determinante aqui. Claro, isso aqui é o determinante dessa matriz. Determinante dessa matriz, se isso aqui é um problema n por n, determinante dessa matriz é um polinômio de grau n em K2. K2 elevado a n. E, claro que esse determinante aqui, na verdade, o que ele vai estar sendo vai ser o produto dos autovalores dessa matriz. Então, o que eu quero que vocês... Então, dessa forma, o que nós estamos dizendo é que aquele problema que nós vimos na aula passada, através das sucessivas diagonalizações, diagonalizava, ia diagonalizando, e aí a gente chegava que havia um conjunto de massas, né? E era uma equação de Klein-Gordon, na verdade eram N equações de Klein-Gordon, N campos de Klein-Gordon desacoplados, cada uma com a sua massa. O que eu quero que vocês mostrem aqui é que, então isso aí agora é o exercício para fazer a ligação. Vocês vão mostrar é que, ao produzir esse determinante aqui é um polinômio K2. Na verdade, os zeros desse determinante aqui vão ser os autovalores. Então, o que a gente vai querer mostrar aqui, os zeros do determinante. Os zeros do determinante, então, são os polos desse objeto aqui. Se eu vou produzir zeros no denominador, eu estou produzindo polos nesse objeto aqui. Então, os zeros do determinante, que são os polos da função de Green, né? Da função de Green no espaço dos momentos. Então, eu vou produzir esses zeros aqui. Então, o zero do determinante são, na verdade, os autovalores. Então, nós tínhamos mostrado na aula passada que a gente podia pegar esse problema, ir diagonalizando, fazendo redefinições de campo, que nós encontrávamos em campos de Klein-Gordon desacoplados. Aqui o que eu estou falando, se nós não fizéssemos aquilo, nós iríamos encontrar o mesmo resultado. Porque, ao calcular a função de Green, nós íamos nos deparar com esse problema aqui, quer dizer, o que a função de Green vai estar dando para nós, no denominador, vão ser exatamente as massas das partículas descritas pela equação de Klein-Gordon. Então, agora, não é óbvio, é só uma questãozinha de exercícios matriciais, mostrar. E aí, como você falou, se eu fizer o exercício com K-1M2, ou fizer o exercício com M2, K-1, apesar dessas matrizes serem diferentes, elas têm os mesmos autovalores. O que eu estou querendo dizer para vocês é que se essa matriz aqui é simétrica, inversível. Essa matriz aqui é simétrica. Então, essa matriz e essa matriz, elas têm os mesmos autovalores. E esses autovalores que estão aqui são os autovalores que eu encontrei na aula anterior, fazendo aquelas sucessivas diagonalizações. Eu quero só mostrar para vocês que tudo caminha, tudo converge para um lugar só. Não importa como eu olhe o meu conjunto de campos, né, se eu faço a análise pela equação de campo, redefinindo o campo,
oportunamente, diagonalizando a matriz, ou se eu vou direto ao cálculo bruto do propagador, eu vou chegar aos mesmos resultados. Claro que a gente vai optar sempre por fazer o cálculo do propagador, que o cálculo do propagador já vai dizer tudo para nós. E aí ficam aquelas mesmas questões que eu deixei na aula passada sobre as simetrias. Eu vou ter esse conjunto aqui, quer dizer, eu vou calcular esse daqui, mas só para vocês terem uma ideia, vamos pegar um casinho 2x2 só para vocês terem uma ideia, para a gente ver que não ficar muito, não é abstrato, que isso aí é uma aula simples, mas só para a gente colocar as coisas bem claras, né? Se eu tivesse, por exemplo, não N campos, vou dar 2 campinhos só, se tivesse 2 campos, como é que eu comporia essa matriz aqui, que seria K2 menos K menos 1 e 2. Então tá. Então isso aqui, como é que seria essa estrutura aqui? Claro, se eu pegar um problema com 2 campos, eu posso pegar a minha matriz K, ela é uma matriz simétrica, sei lá, eu posso ter aqui 1, alfa, alfa 1. Isso significa que eu teria algo desse tipo. 1/2 de dmi ao quadrado, mais 1/2 de dmi ao quadrado, e aqui eu teria um termo que seria alfa dmi dmi. Estaria propondo esse lagrangiano cinético para 2 campos. Sei lá, poderia colocar aqui também A, B e alfa. Mas aí é bobagem. Posso, sempre essa matriz aqui sendo simétrica, eu vou poder sempre jogar um parâmetro aqui e outro parâmetro aqui e botar isso dessa forma. Então, teria essa matriz simétrica. Poderia ter uma matriz de massa, M2. Sei lá, poderia colocar um termo desse tipo. Menos M2, F2, menos M2, Φ. Então, poderia ter uma matriz de massa que seria M2 sobre 2, M2 sobre 2, 0. Tá, seria um problema explícito. Quem é K e quem é M2. Claro, para que essa matriz aqui seja inversível, é preciso que alfa, módulo de alfa, seja diferente de 1. Senão essa matriz não é inversível. Estou trabalhando com a situação de que essa matriz aqui, eu quero que essa matriz seja inversível. Para evitar aquela degenerescência de eu não poder passar do espaço de velocidade para o espaço de momento, das velocidades para os momentos. Eu quero evitar esse problema, que é um problema simplesmente de vínculo, que não vai acrescentar muito a esse ponto da discussão. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que essa matriz seja inversível. Bom, se ela é inversível, eu inverto ela, multiplico por essa. Vou ganhar uma estruturinha fechada, sei lá, A, B, C, D. Então, a forma desses objetos aqui é algo desse tipo. Seria um K2, sei lá, menos um A, K2, aí aqui, menos B. Sei lá, se eu estou dizendo, vamos dizer, se essa matriz aqui tivesse essa forma, no final de tudo, ficasse A, B, C, D. Vamos dizer, ficasse algo desse tipo. Então, eu teria K2 menos A, menos B, menos C e K2 menos B. Então, ao calcular esse determinante, eu estou fazendo lá isso, só que eu estou fazendo no caso N por N. Ao calcular esse determinante, que é o que está no denominador, que é o determinante dessa matriz, eu teria então K2 menos A, K2 menos D, menos BC. Isso é o determinante. Está no denominador. Então, claro, isso aqui é uma equação quadrática em K2. K2 ao quadrado menos A mais B, K2 mais AB, BC. Então, essa expressão é a expressão que vai estar no denominador. Então, eu tenho que ver quais são essa expressão. Se eu zerar isso aí, eu posso ter raízes reais, raízes complexas. Se eu tiver raízes complexas, eu estou numa situação complicada. Eu vou poder tirar os zeros disso aqui. Os zeros do determinante, que são os polos da função de Green. Claro, que se eu esperar que esses polos correspondam a objetos físicos, esses polos, na verdade, a gente sabe, que está no denominador, esses polos são os zeros da função de Green. Portanto, são as massas da equação de Poisson. Isso a gente já tem condição de dizer da aula passada. O que está aparecendo aqui são aqueles, na verdade, está aqui, são aqueles MI ao quadrado. É o que vai estar aqui. Então,
Se esse polinômio em K2 tem polos, e esses polos vão estar representando justamente as massas dos escalares descritos, é bom que essas massas pelo menos sejam reais, porque nada me impede dessa equação ter solução complexa, vai depender dos parâmetros. Pode acontecer essa equação é uma equação quadrática em K2, ela ter duas raízes complexas, uma conjugada da outra. Ou ela pode ter duas raízes reais, uma positiva, uma negativa, ambas positivas. Pode ter uma raiz zero, se isso aqui for zero. Então, eu tenho várias possibilidades. Se as raízes forem complexas, eu estou diante de um problema. Eu estaria falando de partículas escalares de massa complexa. Isso que está aqui está me dizendo isso. K2, né? Um zero dessa equação, se eu resolver essa equação, eu vou ter K2, sei lá, igual a μ1 ao quadrado, são as duas raízes. E K2 igual a μ2 ao quadrado. Então, isso aqui significa o quê? Significa que ômega 2 é igual a K2 mais μ1 ao quadrado. Multiplicando por H cortado, né? Então, isso aqui vai ficar E2 igual a T2 mais μ1 ao quadrado. Então, se isso aqui é uma relação relativística entre energia e momento, é bom que essa massa ao quadrado aqui seja positiva. Se essa massa ao quadrado aqui for negativa, eu vou ter problema com energias imaginárias. Se essa massa ao quadrado aqui for zero, nenhum problema, tem uma partícula de massa nula. Mas se essa massa aqui for complexa, eu teria uma situação mais complicada, eu teria uma massa complexa. Né? Então eu poderia ter um táquio, se essa massa aqui for negativa, se isso aqui ao quadrado for negativo, se eu for para a situação de referencial de repouso, que é momento nulo, eu teria E2 igual a menos algo positivo. Portanto, E seria mais ou menos I vezes algo. Então, eu teria uma energia imaginária, eu teria partículas viajando com velocidade maior que a da luz. Né? Eu teria mc2 gama. Se essa energia aqui é puramente imaginária, significa que o puramente imaginário veio do gama, 1 sobre raiz quadrada de V2 sobre C2 menos 1. Significa que V é maior do que C. Então, uma situação de massas. Se uma das raízes aqui for negativa, eu tenho táquio. Agora, as duas raízes podem ser positivas. Eu posso ter duas partículas de massas saudáveis. A questão depois é saber se ambas também têm probabilidade positiva de existir. A gente vai ter que fazer a análise depois. Eu estou só preparando vocês para a discussão, mas não é complicado imaginar isso aqui. Isso aqui simplesmente é um determinante de uma matriz N por N com essa estrutura aqui. K2 menos alguma coisa, K2 menos alguma coisa, K2 menos alguma coisa e elementos aqui. E aí, ao tirar esse determinante, eu vou produzir um polinômio, quer dizer, o determinante vai ter sempre essa estrutura. Ele vai ser um polinômio, né, alguma coisa do tipo K2 elevado a N, mais um coeficiente alfa, K2 elevado a N menos 1, e assim vai, até, sei lá, aqui alfa 1, até um termo completamente independente aqui, seria, sei lá, um alfa 0. Termo completo alfa, N menos 1. Seria um termo completamente independente, tá? Mas eu teria um polinômio em K2. Aí eu tenho que analisar as raízes em K2, os polos em K2, que vão corresponder às massas da equação de Planck. O que eu quero que vocês percebam é a ligação entre o que a gente fez da outra vez e o que a gente fez hoje. Dessa vez a gente foi direto para esse objeto e identificou o problema das massas aqui no polo. Que o que está aparecendo aqui nada mais é do que isso que a gente viu na aula passada. K2, K, da Lambertiano, mais M2 e igual a J. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou botando esse K em evidência e colocando aqui o K menos 1. Foi isso que eu estou fazendo. Aí boto esse K menos 1 aqui, sei lá. Beleza, tudo bem, não tem nada demais. Agora, na hora de tirar o φ, vou estar. Então, a equação de Klein-Born está aqui. Então, as massas estão aparecendo aqui. As massas são os autovalores dessa matriz aqui. Que, sob a forma de propagador, aparece aqui. Então, esses objetos que a gente cavou na aula passada, através das diagonalizações sucessivas, são exatamente os autovalores dessa matriz aqui. Certo? E aí,
A questão que a gente está colocando é a relação entre o que na função de Green vai ser no propagador é o denominador que me dá a estrutura de polos e o que é zero aqui é zero daqui, é zero da equação de onda. E o zero da equação de onda, a equação de Klein-Bordel é isso, K2 menos M2 φ igual a J. Quer dizer, o zero da função de onda é a massa da partícula. K2 igual a M2 é A2 igual a P2, C2 mais M2 C4. Tá certo? É isso que eu queria que implicasse. Fala. Então, o exercício, só um instantinho só. Então, o exercício que eu queria que vocês fizessem é mostrar que tanto essa matriz quanto a matriz do K-1 aqui, a estrutura de polos vai ser a mesma. O polo não vai depender da maneira como eu computo essa inversão. Como, eu esqueci o teu nome. Márcio, né? Como o Márcio tinha falado. Se eu colocar o K pela direita ou o K pela esquerda, a diferença vai ser que vai ser K-1 M2 ou M2 K-1. É diferente? É. Mas os autovalores não são. As massas são as mesmas. Quanto? Não, o que eu estava pensando é o seguinte, você está calculando a função de Green, só que, tipo, a priori, a função de Green, ela deve vir da equação diferencial que dá, digamos assim, a dinâmica do campo. A cinemática do campo, da propagação do campo livre. Da representação do grupo, você tira aquela equação do campo livre, tá beleza. Fala. Aí o que acontece? Você a priori, minha maneira de pensar assim, a priori você teria que achar as equações de Euler-Lagrange para depois achar a função de Green. Isso. Por que você está pegando direto do Lagrangiano? Entendeu? Tem. A razão é simples, é a seguinte. Dentro das premissas que a gente faz para a construção de uma densidade lagrangiana para campos livres. Quando a gente constrói uma densidade lagrangiana para campos livres, nós vamos construir alguma coisa que é quadrática nos campos. Quadrática nos campos, suas derivadas. Por exemplo, eu posso ter campos, né? Posso ter os campos, posso ter as derivadas dos campos, tá? Isso aqui. E vou construir algo que é quadrático. Então, se eu tenho derivadas, né, que é a minha hipótese de localidade, campos e derivadas de campo, eu posso fazer integrações parciais. Então, um lagrangiano livre, eu vou poder sempre, qualquer que seja o campo, eu vou poder colocar sempre com essa estrutura. Campo, um operador aqui, pode ser um operador diferencial, que vai depender de derivadas, etc. E outro campo aqui. Se você agora faz o princípio variacional, você tem esse campo aqui, operador campo. Quando você for fazer o princípio variacional, você vai variar esse campo, operador campo, mais campo, operador, delta campo. Esse operador se integra por partes. Então, no final do dia, se você fizer isso aqui vai ser a sua equação de campo livre. Porque esse formato do Lagrangiano vai gerar a equação de Lagrange que eu tiro a função de Green de imediato. Exatamente. É como massa isso. Tá? Entendeu? É simples isso, sim. Esse algoritmo sim funciona. Então, vou deixar um exercício agora, só para vocês verem, né? Bom, como estou para requisito aqui, todo mundo fez um curso de eletromagnetismo, olhou um pouquinho o Jackson, né? Sei lá, alguma coisa de espaço que me importa, para partir. Quem não sabe, tem as minhas aulas de curso de eletromagnetismo, pode pegar, vou precisar de trabalhar um pouquinho em campos vetoriais, no espaço que me importa, né? Suponha que a gente tivesse a seguinte situação, só para a gente mexer com uma coisa meio fora do padrão. Suponha que eu tivesse um campo vetorial e um campo escalar. E eu tivesse a seguinte densidade de Lagrangiano. O campo escalar, Lagrangiano de Klein-Bordel. Um campo escalar real. O campo vetorial, termo de Maxwell. Depois eu pudesse ter um termo que me ligasse os dois. Algo desse tipo assim. Um parâmetro de acoplamento que se demi-fi a mi.
só para algo desse tipo, sei lá, menos um meio, vou dar um termo de massa para o campo de Planck, menos um meio, M2 φ2. E o termo de Maxwell eu não vou colocar nenhum termo de proca para ele, mas eu vou colocar um termo que acopla o gradiente desse campo pode se acoplar ao campo de Maxwell, algo desse tipo assim. Um parâmetro de acoplamento psi, e aí esse meu campo, o gradiente desse campo, se acopla com a mim. O que significa isso? Claro, se esse meu campo não é uniforme, né, no espaço-tempo, então aquilo que são as derivadas espaço-temporais do meu campo, que vai me dar aquilo que o Daniel estava falando aí, né? Assim, aquela rugosidade do espaço, esse campo escalar, ele está percebendo que, quer dizer, não é uma configuração constante, ele tem uma variação, quer dizer, aquilo que é a variação do campo no espaço-tempo, ela se acopla ao campo vetorial. Vou colocar um termo desse tipo. Claro que esse termo aqui, para quem já está acostumado a mexer um pouco com Lagrangiano dos campos clássicos, eu posso fazer uma integração por partes, posso escrever esse termo aqui, né? Na verdade eu tenho isso aqui. Demi φ a mi, derivada gradiente de φ vezes a mi, mais φ vezes a divergência do ar. Imaginando que eu tenho um Lagrangiano dentro de uma ação, né, integral de 4x, esse termo aqui é um termo de derivada total, fazendo a nossa hipótese de que os campos, aqui está pegando só os campos na configuração de infinito, não estou pegando o campo do interior do volume, a dinâmica está fora, então esse termo aqui não contribui para as equações de campo, é uma derivada total, está zero. E aí, esse termo aqui é igual a menos esse. Então, claro que eu posso escrever isso dessa maneira. Também é como se eu dissesse que o meu campo escalar, ele está se acoplando com a divergência do ar. Então, de fato, essas duas coisas, para efeito de Lagrangiano, são sinônimas, né? Ou o gradiente desse campo se acopla com esse, ou esse campo escalar se acopla com a divergência do ar. É a mesma coisa, uma integração parcial que eu fiz aí. Bom, mas isso aqui está me dizendo, de novo, eu não tenho dois campos separados. Vamos dizer, eu tenho dois campos livres, porque eles não têm interação, mas eles têm um mix. Eu tenho um termo que faz uma mistura dos dois campos no termo quadrático. Então, claro, eu posso tirar as equações de Euler-Lagrange, tanto para o A quanto para o φ. Tirar elas aqui. Mas a gente agora já vai pensar assim, a equação de Euler-Lagrange é coisa de criança. A gente já superou essa fase. A gente está entrando na fase dos propagadores, né? Estão tirando as fraldinhas, né? Estão de shortinho. Então, só vou fazer pela última vez, tá? As equações de Euler-Lagrange para a gente ver que as coisas valem. Então, se eu fizer o princípio variacional do φ, então, esse termo aqui é dmi-φ. Então, ele vai produzir menos o meio. Vamos fazer a integração por parte. Quando eu fizer o ΔΦ, né? Esse termo aqui, então, nós vamos ter dmi de ΔΦ, dmi-φ mais dmi-φ, dmi de ΔΦ. Faz a integração por parte, fator 2 cancela. Então, o primeiro termo aqui vai produzir menos da Lambertiano φ. Esse termo aqui não tem nada a ver com o φ. Esse termo aqui vai produzir menos M2φ. Quando fizer a variação. E esse termo aqui, quando eu posso fazer a variação aqui, integro por parte, vai ficar dmi de ΔΦ, integro por parte, vai dar automaticamente isso. Então, esse termo aqui vai dar menos φ. Igual a zero. Vamos tirar isso aqui. Então, essa é a equação de movimento, equação de Euler-Lagrange para φ. Então, ó, esse campo aqui, a divergência desse campo, ela aparece como uma possível fonte para φ, se eu quisesse pensar dessa maneira. Eu não coloquei correntes externas, não. Eu podia ter uma corrente acoplada a φ, uma corrente acoplada a mi, teria o Jφ, Jmi, a mi, mas vou colocar isso. Vamos fazer as equações de Euler-Lagrange para o ami. Mesma historinha que sempre. Esse termo aqui vai ficar duas vezes, menos o meio, f mini, delta f mini. Aí o delta f mini é dmi, delta mi, dmi, delta mi. Vai dar duas vezes, vai cancelar esse 2 aqui. Então isso aqui vai ficar para nós dmi, delta mi. Aí integra-se por partes, traz esse dmi para cá. Esse termo aqui vai produzir mais dmi f mini.
Tranquilo, vamos lá. E aí esse termo aqui, quando fizer a variação em relação a, ele vai produzir mais si benífico. Então essa aqui. Então, por exemplo, sei lá, eu tiraria aqui, sei lá, a divergência de E. Sai daqui, né? É igual a menos si. Que ponto? Vamos pegar isso aqui igual a zero. Quer dizer, é claro, a lei de Gauss mudaria então. Apareceria uma densidade de carga ligada à derivada temporal desse campo. Se eu pegasse, bom, claro que rotacional de E continua sendo menos ddt, porque a identidade de divergência de B continua sendo, porque a identidade de B. Depois, rotacional, que eu vou colocar aqui, nós vamos produzir rotacional de B igual a dEdt. Mas aí nós vamos produzir aqui um termo, daí pode vir com mais ou menos, vocês acertam, senão alguma coisa que vai ser o gradiente de φ. Então, o gradiente de φ está contribuindo aí, vamos dizer, como se fosse uma contribuição para a corrente, né? E a derivada temporal de φ está contribuindo para a carga elétrica. Então, isso é o acoplamento desse campo caminhando. Bom, aí a gente fala, o que eu tenho aí? Quais são os campos que eu tenho aí? Meu campo F' está aqui. Vocês observam o seguinte, que meu campo aqui deixa de ser transverso. Né? Porque, se eu, por exemplo, aqui eu tenho demi. Esse termo aqui está contribuindo. Então, quando eu pegar esse termo aqui, né, normalmente, nas equações de Marx, o que nós temos é isso aqui, dmi, F' igual a zero. E aí a gente escreve daquele modo, D'Alembertiano, eta mini, menos dni, ali, igual a zero. Quando a gente substitui o F pelo rotacional de A. E aí isso aqui é o nosso operador transverso. Então isso aqui está me dando D'Alembertiano, vamos lembrar lá do curso elétrico, vamos botar aqui as nossas definições. O espaço que me importa, esse objeto aqui, definir esse operador aqui, que é a métrica, né? Esse aqui é o operador transverso, esse aqui é o operador longitudinal. A métrica. Esse operador aqui é quadrático, né? Ele é idempotente, que é dmi, alfa, eta, alfa mi, eta mi, ômega e alfa mi igual a ômega mi, e teta e alfa, ômega alfa i igual a zero. Então, transversos e ortogonais. E ômega e alfa, teta, alfa i também igual a zero. Então, é a álgebra desses operadorzinhos aqui. Então, esse operador aqui, isso aqui nada mais é do que o D'Alembertiano, e a gente sabe que esse operador aqui projeta o campo na sua parte transversa. Então, essa equação está me dizendo isso. O significado dessa equação de Maxwell aqui, né, é dizer que o campo vetorial, ele se propaga com massa nula, tem um D'Alembertiano sem massa, e ele só tem parte transversa, ou seja, eu elimino a parte longitudinal, ou seja, isso aqui é um puro spin 1. Então, isso é o resultado da equação de Maxwell. Agora, a gente deixa de ter isso aqui. Esse termo aqui está me dando D'Alembertiano a transverso mi. Mais esse termo aqui está me dando mais si dmi igual a zero. Então, esse campo, na verdade, esse campo φ, ele está se acoplando com o campo a mim. Então, ele está jogando agora uma parte, ele está fazendo um acoplamento da parte longitudinal. Ele não está mais matando a parte longitudinal. O campo φ, ele está entrando para ressuscitar a parte longitudinal do campo vetorial. Então, esse campo vetorial agora vai mudar de figura. Vai deixar de ser um puro fóton, né, o fóton de Maxwell, porque apareceu um campo escalar que resolveu se acoplar com ele, com a parte longitudinal dele, com a parte de spin zero dele.
Então, está ali levantando um morto. Né? O spin zero estava morto. Na teoria de Marx, o spin zero não propaga, ele é morto. O campo φ ele entra para resgatar a parte longitudinal. Então, isso está em jogo aqui. Então, essa discussão tem que ficar clara dos propagadores. Então, vamos só para terminar logo agora, preparar o problema para a gente continuar na próxima aula. Então, o problema vai ficar da seguinte maneira. Então, como nós já superamos a fase das equações de ordem Lagrange, então vamos fazer esse problema diretamente em termos de funções de green, propagador. Então, fala, quem chamou? Si ese amo fuera un W, un Z, el phi sería un Watson. Se o AMI fosse o Z. Ajá. Eu entendi, isso que eu entendi, né? Se fosse o Z0 das interações fracas, né? Das interações eletrónicas. O que você queria perguntar? Esse phi seria um Watson. Esse φ seria, na verdade, ele seria o que seria um Goldstone. Ele é um Higgs. Ele é o would be. Ele seria um Goldstone se a simetria fosse global. Não tem simetria inversa no Lagrangiano. Isso é que a gente vai ver que pode ter. Tem uma simetria de gates escondida. Pode ter. Claro, você olhou, eu sei por quê. Você olhou aqui e viu esse termo aqui. Opa, isso aqui quebra a simetria de gate. Aparentemente sim. Mas eu estou querendo ensinar para vocês. Não olhem, não julguem um lagrangiano pela primeira aparência. Né? Calcula a função de Green, que ela vai te revelar coisas que as aparências enganam, não mostram. Tá? É isso que eu quero mostrar para você. A observação é perfeita. Quando você olha para esse lagrangiano, a questão é que está em jogo, que pode muitas vezes estar em jogo na teoria de campos e que é enganoso, até o Dory tinha levantado uma questão desse tipo na aula passada. É que Demi quebra a simetria de gate. Então, se fosse a teoria de Maxwell pura, se eu chegasse para vocês e falasse, vamos considerar esse lagrangiano sei lá, um parâmetro alfa. Sem dúvida, simetria de gate é quebrada. Mas agora eu fiz isso, mas eu introduzi um campo escalar. Então, quando você introduz um campo, esse campo, ele pode fazer um jogo perverso para você. Olha para o lagrangiano, a simetria está quebrada, mas esse campo, ele pode reestruturar a simetria de gate. Tá? Então, é isso que eu queria ver com vocês. Eu queria deixar esse exercício justamente para atacar esse senso comum que a gente tem de que Demi a Mi sempre quebra a simetria de gate. Não é verdade sempre. Se tiver outro campo, esse pode ser um argumento errado. Certo? Então, vamos lá. Então, o exercício que eu deixei era aquele. O que nós vamos fazer? Nós temos dois campos que estão entrelaçados. Tem um mix Xi, é o parâmetro que mixa a divergência de A com Φ. Então, nós vamos definir um supercampo Φ, que é um duplete. Ele vai ter as 4 primeiras componentes, é o campo vetorial. E a última componente dele é um Φ. Então, eu estou colocando para vocês, no espaço de campo, eu estou criando um duplete. Um duplete em que essa componente superior é um quadrivetor e essa componente inferior é um escalar. Isso aqui não quebra a simetria de Lorentz. Vamos lá. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, o primeiro termo que era da norma fica assim: menos o meio de Φ, box, Φ. Eu quero colocar tudo nessa estrutura: campo, operador, campo. Campo, operador, campo de Marx, menos 1/4 de F mini, F mini. Então, isso aqui é menos 1/4, né? De F mini, que é Demi a Mi, menos Demi a Mi, vezes o outro F mini, que é Demi a Mi, menos Demi a Mi. Esse termo com esse termo. E esse termo com esse termo são iguais, se juntam. Então vai ficar aqui um fator menos meio, vai dar um fator 2, vai ficar Demi a Mi, Demi a Mi. Esses dois, esse termo com esse termo é igual a esse com esse. Basta trocar Mi com I. Depois, esse termo com esse e esse com esse também ficam iguais. Produz um outro fator 2, que vai ser menos Demi
Ani, Deni, Ami. Então tá legal. Então agora é só fazer as integrações por partes. Fazendo a integração por parte, eu vou jogar essa derivada para cá, vai ganhar um sinal menos. Vou jogar essa derivada para cá, vou ganhar um sinal menos. Vai ficar mais meio Ani, da Lambertiano, Ani, é o primeiro termo, mais Ani, Deni, Ani. Vou colocar assim. Então, claro, esse termo aqui eu posso colocar desse modo. Posso dizer que isso aqui é um Ami, da Lambertiano, eta, mini, e esse termo aqui é Deni, Ani. Ou porque menos, esse menos continua, porque essa integração por parte ganha um menos e essa também ganha um menos. Então eu jogo todo esse menos para cá. E esse fator relativo aqui continua. Então a gente ficou com esse objeto aqui, que isso aqui, na verdade, para nós sabemos. Isso aqui é o da Lambertiano vezes o operador de projeção transversal. Então, o termo de Maxwell, o termo de Maxwell fica assim, mais um meio Ami da Lambertiano eta mini Ani. Depois vem o termo de Klein-Gordon, que é menos um meio de N2 φ ao quadrado. E depois no termo, como é que era? Acho que eu botei assim, né? Mais si Deni φ Ani. É isso? Claro, esse termo aqui por simetria, para a gente poder colocar a coisa de uma forma simétrica, eu posso escrever assim. Ele é xi sobre 2 Deni φ Ami mais xi sobre 2 Deni φ. Só decompus ele em meio mais longe. Estou só trabalhando o termo de mixing entre o vetor e o escalar. E aí aqui, por exemplo, eu vou querer ter alguma coisa que vai ser o Ami, o operador φ, e vou querer também ter φ operador Ami. Então, nesse termo aqui eu integro por partes. E aí eu coloco φ, Deni, Ami, para manter sempre essa estrutura. Aqui eu tenho o A, o operador e o φ, e aqui eu tenho φ, o operador e o A. Então, esse termo aqui se junta, eu posso escrever dessa maneira. Mais si sobre 2 Ami Deni φ menos si sobre 2 φ Deni assim. Então, nessa colocação que a gente quer fazer, de criar o dublete de campos, eu posso. Bom, tem um fator meio que eu fatoro completamente, né? Um fator meio global. Então a gente pode botar aqui esse fator meio global. E aí eu vou pegar esse campo da forma transposta. Vou colocar aqui Ami e aqui o φ. Agora eu vou colocar a matriz que vai acoplar esse campo, né? E aqui a gente pode colocar o Ami. Então, o termo que acopla Ami com Ani, ele tem da Lambertiano θ μ. Esse termo aqui é um da Lambertiano θ μ. Então nós estamos criando agora uma matriz 5 por 5. E essa matriz aqui ela já é 4 por 4 no espaço do Minkowski. Depois o termo que acopla Ami com φ, aí esse aqui tem um meio fatorado, si Deni φ. Esse cara multiplica esse, que multiplica isso, e esse cara atua nesse, que multiplica isso. Agora vamos fazer o acoplamento de φ por baixo. Φ se acopla com A. Agora menos si φ Deni Ani. Vou botar esse ali, desculpa, vou botar esse ali aqui embaixo. Vai ficar tudo em cima, né? Então vai ficar menos si Deni. E depois o termo que acopla φ com φ é menos da Lambertiano menos N2.
Então, se eu pegar essa matriz, executar esse cálculo, né, assim, com esse, vamos dizer, com esse dublete, né, vetor escalar, a gente vai ter essa matriz aqui. Então, isso aqui é uma matriz 4x4. Isso aqui é uma matriz que tem 4 linhas de uma coluna. Isso aqui é uma matriz que tem uma linha e 4 colunas. Isso aqui é uma matriz, ou seja, isso aqui é uma matriz 5x5 do espaço dos campos. Então, tá, fica o meio de AMI, lambertiano θ mi AMI, mais um meio de AMI, Xi, DI, Φ. Tá legal? Depois, menos um meio de Φ, Xi, DI, AMI, e depois menos um meio de lambertiano mais M2. Então, essa matriz aqui, ela faz esse acoplamento. Então, se eu quiser, deixa eu apagar isso aqui. Se eu quiser, então, se eu quiser tirar as equações de campo, está aqui. Já não precisava fazer aquela separadamente. É esse operador aqui, atuando aqui, igual a zero, e dá as equações de campo. D'Alembertiano, θA, mais CD igual a zero. E a outra equação é CD mais D'Alembertiano. São aquelas equações. Então, isso aqui me dá as equações de campo. Se eu pegar só isso aqui igual a zero, me dá as equações de campo livre. Só para lembrar. Muito bem, mas aí a gente está falando, eu já não faço mais isso. Eu quero tirar toda a informação invertendo essa matriz. Vamos lá, então. Vamos deixar assim. Bom, então o que a gente vai querer fazer? Vamos precisar inverter esse objeto aqui. Vamos inverter essa matriz aqui. Então, a gente vai ter que fazer para poder tirar. Na verdade, a função de Green que a gente vai ter é uma função de Green mista agora. Né? Na mesma forma que eu tinha φ com φj, a função de Green que eu vou ter vai ser o inverso desse objeto aqui. Vamos pensar assim. A gente vai ter que pegar essa matriz aqui e essa matriz aqui de O. Então a gente vai ter que inverter isso e ver qual é a estrutura de ponta. Observe o seguinte. Essa matriz aqui ela tem uma estrutura 4x4 e aqui matrizes, né, linha e coluna, e aqui um número, uma matriz 1 por 1. Então eu tenho uma estrutura desse tipo para inverter. Quando nós temos uma matriz dessas, vamos pensar que a gente tivesse uma matriz dessa categoria, A, B, C, D. Então eu tenho uma matriz, vamos dizer, N por N, né, que eu vou dividir em submatrizes. Fazer isso. Digamos que essa matriz aqui seja, por exemplo, N por N. Essa matriz aqui, então, vai ter que fazer N, essa matriz aqui vai ser, essa vai ter N linhas e N colunas. Tá? Essa matriz aqui vai ser N por P. Eu tenho N linhas, N colunas, N linhas, P colunas. Eu tenho N mais P colunas. Aí essa matriz aqui, eu vou colocar que ela seja P por N. Então ela vai ter P linha e N coluna, né? E essa matriz aqui vai ter P por P. Vamos pensar uma estruturinha desse tipo assim. Então, essa matriz aqui é quadrada, essa matriz é quadrada. Então eu vou ter N mais P. Então, desculpa, perdão. Vou colocar aqui N por N. Fazer assim, N por N e aqui N por P. P por N. Então, está certo assim, essa matriz aqui vai ter N linhas aqui, mais P linhas para baixo. Então, ela tem N mais P linhas. E ela tem N colunas aqui e P colunas para cá. Então, ela tem N mais P colunas. Então, tá certo. Essa matriz aí é uma matriz quadrada que eu construí desse modo, botando uma quadrada N por N aqui, uma quadrada P por P aqui. É exatamente esse problema, só que o N é 4
e o P é 1. Certo? Essa matriz aqui, então, aquela nossa matriz é 5 por 5. Tá? Esse objeto aqui tem 4 linhas e 4 colunas. Esse objeto aqui tem 4 linhas e uma coluna. Então dá 5 colunas. Esse objeto aqui tem uma linha e 4 colunas. E esse objeto aqui, uma linha. Então, vai ficar 4 mais 5. Então, tá certo. Essa matriz aqui é 5 por 5. O N vale 4 e o P vale 1. Tá certo. Então, se eu quiser inverter essa matriz aqui, eu consigo inverter essa matriz invertendo esses subsetores aqui. Né? Então, nós vamos querer construir a inversa dela. Sei lá, vamos chamar a inversa dela de x, y, z e w. Então, eu vou ter que determinar essas submatrizes aqui que me deem a identidade aqui. Aqui vai me dar a identidade N por N, 0, 0, e aqui vai me dar a identidade P por P. Então, isso aqui, se eu conseguir resolver esse problema, eu estou invertendo essa matriz aqui. Claro, determinando x, y, z e tal, né? Então, aí a gente faz o probleminha sempre em submatrizes, né? AX mais BZ vale a identidade. Depois vamos acoplar o x. Depois CX mais BZ vale 0. Aqui é isso aqui. Então, com isso aqui, eu consigo, eventualmente, vamos dizer que D. Eu posso inverter isso aqui. D é isso aqui. Ó. Simplesmente é 1 sobre K2 mais N2. Então, se eu inverto D, então isso aqui é D a menos 1. Vamos pensar que D é uma matriz P por P. Então, essa matriz aqui, eu preciso que ela seja reversível. No nosso caso ali, ela é. Então, isso aqui me dá que Z é igual a isso aqui. Aí eu jogo isso aqui. Então, fica A menos B, B é menos 1, C. Tudo isso vezes X igual a 1. Então, a gente já fixa quem é a matriz X. Então, nós sabemos quem é X. Então, essa matriz X aqui é A menos B, D é menos 1, C. Então, essa matriz aqui é menos 1. E aí, claro, se eu sei essa aqui, eu sei quem é essa. C é menos, D é menos 1, C é X. Então, esse pedaço aqui já está completamente determinado. Agora a gente precisa calcular Y e W para poder inverter completamente, ter a matriz completa, né? Então, Y e W vão ter a mesma coisa. A Y mais BW igual a 0 e CY mais BW igual a 1. É o desacoplo, né? Desacoplo o par XY ou par XZ do par YW. Vamos fazer aqui, eu vou precisar basicamente, tá certo, CY mais BW igual a 1. Então aqui, por exemplo, essa matriz aqui, isso aqui eu não posso inverter nesse caso, porque isso aqui é uma matriz coluna. Então, minha única chance é inverter essa matriz aqui. Então, vamos pensar que eu posso inverter, porque essa matriz aqui, em princípio, não é quadrada, então essas não podem ser invertidas. Eu estou pegando essas quadradas, então essas aqui eu posso inverter. Então, vamos inverter A. Então, é uma coisa, Y é menos A menos 1 BW. Então, eu já sei quem é Y. Menos A menos 1 BW. Agora, é claro, eu posso determinar W. D menos C A menos 1B A menos 1. Então, tudo bem, a gente conseguiu inverter essa matriz. Já não é um problema mais. Ninguém vai poder dizer que não fez o exercício porque não inverteu a matriz. Nada a inverter. Claro, todo mundo sabe inverter uma matriz 1 por 1, que é isso aqui. E todo mundo sabe inverter uma matriz 4 por 4, desde que ela seja inversível. Né?
Então a discussão que vai ficar aí, que está em conexão com a observação que o Henrique levantou, são as simetrias. Vocês vão ver que esse problema, quer dizer, na hora que eu for tirar essa função de Green, ou seja, que eu precisar inverter esse objeto, eu vou começar a encontrar possibilidades. Né? Então, a partir do processo de inversão, nós vamos ver que se essa matriz, por exemplo, se ela tiver autovalores zero, ela não pode ser invertida. Se essa matriz aqui, por exemplo, tem autovalores zero, o que significa isso? Significa o seguinte: quando eu tenho um operador de campo atuando no campo, vamos dizer, tem uma fonte. O problema da função de Green sempre é esse. Eu preciso determinar o campo dadas as fontes, a partir da função de Green. Para isso me serve. Então, campo, função de Green, fonte. Se esse objeto aqui é inversível, vamos pensar em teoria matricial. Se eu tenho uma matriz M atuando no vetor V igual ao vetor U, e essa matriz é inversível, eu determino U. Então tem uma solução fechada. Se essa matriz aqui não é inversível, significa que esse problema aqui pode ter infinitas soluções. Posso ter diferentes V's ou mesmo U. Quando a gente faz, por exemplo, isso aqui igual a zero. Se essa matriz é inversível, a solução desse sistema é trivial, V igual a zero. Mas se essa matriz aqui tem determinante nulo, se ela não é inversível, esse aqui é um problema de autovalores. Eu vou poder encontrar V's não triviais que satisfaçam essa condição. Então eu tenho infinidade de V's que satisfazem essa condição, porque essa matriz tem autovalor zero. Então é uma coisa que, se o meu operador O-1 não existir, significa que eu posso ter várias configurações de campo associadas à mesma corrente. É exatamente esse problema. Se essa matriz é inversível, se essa função de Green existe direitinho, dada a corrente eu fixo o campo. Se essa matriz é inversível, dado U, eu acho V. Sem ambiguidade. Quando essa matriz não é inversível, então eu posso ter diferentes V's dando o mesmo U. Posso pegar o caso do zero. Em geral é isso. Então aqui é a mesma coisa. Se eu tiver problema na inversão da função de Green, significa que eu posso ter diferentes configurações de campo associadas à mesma corrente. Então, a gente bota uma corrente e tem diferentes configurações de campo para aquela corrente. Então, se eu tenho diferentes configurações de campo para o mesmo problema, significa que eu tenho uma simetria. Então, se essa matriz aqui for inversível, então a gente deve estar com um problema sem simetria. Agora, se essa matriz aqui não for inversível, então eu devo ter uma degenerescência de soluções. Ou seja, eu tenho soluções independentes associadas à mesma fonte. Quando eu tenho objetos independentes associados à mesma fonte, significa que eu devo ter alguma simetria por baixo. Porque significa que eu posso passar de uma configuração de campo para outra e não mudar a solução do problema. Eu passo de uma solução para outra, significa que eu posso ter um campo linha, que é uma transformação R em cima do campo, que também é a solução do problema, para a mesma fonte. Então significa que se você passa de uma configuração de campo para outra e não muda a solução, é porque você tem uma simetria. Então, é muito importante, quando a gente vai olhar aquilo que é o candidato à função de Green já da teoria livre, a gente já começa a encontrar evidências da simetria ali. Certo? Vai depender da invertibilidade desse operador ou não. Eu aqui vou colocar um termo a mais. Eu vou só fazer a seguinte modificação para ter um problema mais geral possível e aí a gente discutir todas as possibilidades. Que era o seguinte: quando nós colocamos o Lagrangiano, eu botei termo de Klein-Gordon, termo de Maxwell, aí colocamos a massa de Klein-Gordon e o termo que acopla o φ com o A. Vamos colocar um termo de Broca também. Vamos colocar mais um termo que vai ser mais um meio
eu vou ter já aqui, vou botar aqui um Mi2 a Mi. Então, isso significa, se eu colocar esse termo na densidade de Lagrangiano, fazendo aquelas integrações por partes, isso significa o seguinte, ficou o meio a Mi da Lambertiano a Mi. Que a gente escreveu dessa forma, o meio de a Mi da Lambertiano eta Mi a Mi. Isso aqui é o termo de Maxwell. Aí vamos colocar esse termo de Proctor. Mais o meio de a Mi, meio de Mi2. A Mi, eu posso escrever assim, a Mi da Lambertiano eta Mi mais ômega Mi a Mi. Ó, isso aqui é a métrica. Então isso aqui é a minha Mi. Então eu posso jogar aí, se eu jogar aquele termo tipo de massa de Proctor, o que eu vou estar produzindo é isso aqui. O meio continua lá, eu vou ter da Lambertiano mais Mi ao quadrado, θ Mi, que é esse termo aqui. Da Lambertiano mais Mi ao quadrado, multiplicatória do θ Mi. E depois eu vou ter um termo do ômega Mi, que vai ser mais Mi ao quadrado. Mi ao quadrado, ômega Mi. Então essa matriz se modifica desse modo aqui. Então, nós escrevemos, em princípio, todas as possibilidades da matriz mais geral, para um campo vetorial, né? Quer dizer, só a única coisa que faltou foi eu colocar um termo desse tipo aqui. Eu não vou colocar. Então nós colocamos o termo de Maxwell, o termo de Proctor, o termo de Klein-Gordon e um termo que acopla Maxwell com Klein-Gordon. E aí eu vou ter o problema agora de inverter essa matriz aí. E aí nós temos três parâmetros à disposição. Né? Os três parâmetros são Mi, N, assim. Então, tem três parâmetros e vou ver quais são as possibilidades de eu construir uma matriz inversa e quais as situações em que essa matriz não é inversível. As situações vai depender do conluio entre os parâmetros, das relações entre os parâmetros. Esses parâmetros podem se organizar de tal maneira que essa matriz não seja inversível. Então, nessa situação, deve ter uma simetria, que vocês vão descobrir qual é. Então, quer dizer, quando eu coloquei aqui, essa matriz aqui não existe, então existem simetrias. Quais? Tá? Ou a gente vai ter situação em que essa matriz, por exemplo, é inversível. Então, vamos considerar as várias possibilidades. Eu queria que vocês jogassem com essas situações aí, para saber o que vocês podem fazer, qual é o espaço de simetrias que eu tenho diante de mim nessa situação. E aí, quem são os campos? Essas simetrias vão me ajudar a dizer o que realmente eu tenho aí. Quem são as partículas que eu vou quantizar? O AMI. O AMI é um campo vetorial. Ele tem um componente de spin zero, que é a parte longitudinal, um componente de spin 1. O φ é um escalar, tem spin zero. Afinal de contas, quantas partículas eu tenho aí dentro? Quem está se propagando, quem não está? Então, a gente vai poder fazer uma espectroscopia daquilo que podem ser as excitações quânticas, as partículas que esses campos vão estar descrevendo. Então, esse exercício ainda é um exercício mais primário. É um problema só de inversão e o que eu quero que vocês percebam é a relação entre simetria e função de Green. Na verdade, essa função de Green, que é o inverso desse operador, é o propagador. Então, nós vamos começar já a ver quando é que as simetrias elas começam a nascer já na teoria livre. Claro que depois eu vou colocar interações, e aí eu vou querer que as interações respeitem ou não essa simetria, vai depender da situação. No caso do eletromagnetismo, eu quero. No caso da eletrofrática, eu vou querer quebrar a simetria. No caso da cromodinâmica, eu vou querer manter a simetria. Mas aí a gente tem simetrias na mão, que dependendo da situação, eu vou querer manter ou não.